Gravando. Será que tá gravando, cara? Tá gravando, né? Tá gravando. Beleza. Não assisti. Quem me perguntou? A Bruna Bruna, não assisti. Você assistiu? assisti, é muito bom. Ele fala sobre o esquema que a igreja acaba criando para encobrir os padres que não só pedofilia, mas que cometem algum crime, sabe? E aí você entende o esquema que a igreja cria para não destituir esse padre. Eles transferem ele para outro lugar. Uhum. Então, na cidade onde ele estava, o pessoal acha que ele foi excomungado, né? Mas na verdade não. Aí fica esse rodízio e não Ah, acaba com o problema. não. É a parte do The New York Times, uma que investiga isso e depois acaba publicando. Achei muito legal. Uhum. O filme eu não assisti, eu já li sobre ele e tal, a história ela é real. Tem inclusive a mãozinha do Papa lá, o emérito, que é o Bento XVI, ele sabia do que estava acontecendo. É o Isso famoso mesmo. passar. Hã? Ele mesmo, até o pessoal fala no filme dele. Uhum. É o famoso passapano, né? Quantos casos não acontece, pega o cara e leva embora. Eu dou aula em Franca. Naquela época tinha um padre chamado Padre Dé, padre adorado na cidade por causa das ações sociais. Aí, infelizmente, descobriram que ele estava envolvido com questões de pedofilia. E aí, cara, eu assisti essa entrevista, eu estava lá em Franca, a repórter muito novinha, despreparada, tadinha. Não por ser novinha, né? Mas ela estava meio despreparada para a entrevista. Ela chegou e falou assim, padre, né, como que o senhor pretende se defender? Aí o padre ele ouviu, estava assistindo a entrevista, ele deu uma risadinha, que eu vi o que ele pensou na hora. Ele deu uma risadinha, olhou para a menina e falou assim, minha filha, a igreja não é democrática. O que ela decidir, eu aceito. Então, na verdade, o que ele disse? Eu vou para Roma, vou sofrer um julgamento dentro da instituição, mas ela vai me proteger. Vai me mandar lá para a África, vai me mandar para algum lugar da Europa, da Ásia. Vou continuar sendo padre, vou continuar fazendo o meu trabalho, inclusive, porque não praticando ainda a pedofilia, só que a autoridade civil não chega até mim. No Bento XVI, inclusive dá para falar sobre isso, aconteceu ontem, eu vi ontem, na hora eu pensei nisso. O Bento XVI que se afastou, né? E aí assumiu o Papa Francisco. Quando ele se afastou, ele é alemão. Joseph Ratzinger, ele é alemão. E ele queria morar na Alemanha. Aí os caras falaram assim, não, Bentão, você não vai morar na Alemanha. Você vai morar no Palácio de Latrão, dentro do Vaticano. Porque enquanto você estiver no Vaticano, o Vaticano como Estado, ninguém coloca a mão em você. Se você for para a Alemanha, e a Alemanha tem tratado de extradição com os Estados Unidos, alguém nos Estados Unidos pode pedir sua extradição por causa do envolvimento lá na questão de Boston. E agora, ontem, né, muito velhinho, ele foi visitar o irmão dele na Alemanha. Aí, na hora, eu lembrei disso, cara. Eu acho que ele aproveitou esse momento de pandemia, todo mundo preocupado com outras coisas, ele foi visitar o irmão dele, então ele saiu do Vaticano pela primeira vez, tá? Porque tem esse envolvimento, sim, que é um grande problema para a Igreja Católica, porque é um calcanhar de Aquiles. Nem todos na Igreja Católica praticam isso, muito pelo contrário, a maioria não pratica, mas como muitos praticam, e a igreja passa pano, cria uma imagem negativa. E aí ela começa a ter a crise que nós temos hoje, que é a diminuição de adeptos. Por isso que muitos hoje defendem uma reforma na Igreja Católica radical para tentar estancar a perda de fiéis. É o que nós vamos estudar agora. A Igreja Católica tem mais de, né, muito mais, né, de 10 séculos de história, nesses mais de 1000 anos de vida da Igreja Católica, ela, o tempo todo ela é questionada porque ela é uma grande autoridade e tem muito poder. Então, o tempo todo ela precisa se reformular perante as mudanças que vão acontecendo. A gente vai estudando isso ao longo da história geral o tempo todo. Questão da contra-reforma, reforma, que a gente vai ver lá na frente. E nesse momento a igreja vivia uma época de crise. Foi o cisma do Oriente, foi a querela das investiduras. Então ela começou a fazer reformas internas para se fortalecer como instituição e evitar essas críticas que vêm de fora. Não que eu vá eliminar os problemas, eles sempre vão existir, mas eu tento diminuir. É a história da Igreja Católica o tempo todo. Então é legal a gente fazer um gancho, Bruna, com o que aconteceu nos dias de hoje, sim. Eu tive preguiça de assistir esse filme, deveria ter assistido já. Já li um monte de resenha sobre ele, mas o filme em si eu não assisti. E todo mundo que assiste gosta muito. Né? Então vamos lá, galera, vamos voltar para a aula. Vamos lá. Cruzadas, bora, bora, bora. Então é o seguinte, ó. Uai, o que eu fiz aqui, cara?
Vamos nessa. Então, vamos lá. Então, nós estamos estudando aqui o Hildebrando, né, que é o Gregório VII, dando continuidade a essas reformas. Qual que é o grande objetivo dele? Ao fazer reformas internas, eu quero diminuir a influência da nobreza em relação à igreja. Segundo ele tem razão, essa relação da igreja com a nobreza europeia, da nobreza europeia com a igreja, ela vai descaracterizando muito a igreja do ponto de vista espiritual, vai permitindo uma influência externa sobre a igreja, que é o seu calcanhar de Aquiles. Então, vamos estancar isso para tentar evitar novos, por que não, cismas do Oriente, tá? O cisma do Ocidente que nós já estudamos, galera, é lá na frente. É lá no século XIV, tá? Aí nós temos aqui o Papa Gregório, comentei com vocês na aula passada, expliquei para vocês a diferença aqui do poder espiritual para o poder secular e temporal. Então, essas reformas se estendem para outros papas, viu, galera? Não estou falando só do Gregório, não. Então, estou num período que vai do século XI ao XIII. Eu tenho visto muito isso nos livros de história recente, como sendo a era dos papas. Entre o século XI e XIII, a era dos papas. Para a gente colocar num período maior todas as reformas. Vou destacar as que eu acho mais importantes e que às vezes aparecem também em exercícios. Então, olha só. Proíbe-se, isso aqui é o mais importante para a aula de hoje, a fundação de bispados sem o consentimento da igreja, proibindo que nobres e reis o façam. Então, o que acontece? Era muito comum, eu rei, eu imperador, eu duque, conde, barão, dentro dos meus domínios territoriais, eu criar um bispado. Ao criar um bispado dentro dos meus domínios territoriais, quem indica o bispo para esse bispado sou eu, rei, príncipe, barão, duque. E aí esse bispo fica sob meu poder. Só que como ele é bispo, como ali é um bispado, esse bispo também passa a fazer parte da Igreja Católica. Então era a forma que esses nobres tinham, através desse bispo, através desse bispado criado por eles, para ter uma influência dentro da Igreja Católica. Então, isso começou a se tornar cada vez mais comum. Edgar é rei, Edgar é imperador, Edgar é um duque. Dentro dos meus domínios, crio um bispado. Quem vai indicar o bispo para esse bispado dentro dos meus domínios? Eu. Então, através desse bispo, eu consigo ter uma presença dentro da instituição da Igreja Católica. Só que esse bispo, desse bispado criado por mim, rei, príncipe, duque, ele tem uma relação próxima comigo. Ele tem uma dependência de mim. Então, ele será a minha extensão dentro da Igreja Católica. Esse cara, ele é bispo? É. Ele usa uma roupa de bispo, o anel do bispo, mas ele não se entende muitas vezes como um bispo, do ponto de vista espiritual. Ele tem muito mais uma vida terrena, uma vida mundana, do que um homem espiritualizado. Ele sabe que está lá como pau mandado daquele duque, daquele barão, daquele rei, daquele príncipe. Ele não tem grandes preocupações com a postura de um homem religioso, espiritual. Ele não tem grandes preocupações espirituais. Mas, como bispo, ele faz parte da igreja. Então, ele começa a interferir também dentro da estrutura da Igreja Católica em nome de quem ele representa, que é o laico, e não o religioso, que é o rei, o príncipe. Conseguiram entender isso, galera? Todo mundo entendeu isso que eu expliquei? Se não, levanta a mãozinha e eu explico de novo. Se não, manda um joinha aí. Somos em poucas pessoas. Carolzinha entendeu? Alguém não entendeu? Beleza? William, então é isso, irmão. O que acontece? Eu, laico, quando falo laico é não religioso, eu, laico, crio um bispado. Através desse bispado eu tenho uma influência sobre a igreja. Eu estou dentro da igreja. Só que a relação desse bispo é comigo, não com a igreja. Fechou? O que o Gregório acredita e outros acreditavam? Quanto mais influência da nobreza através desses bispos dentro da igreja, mais nós vamos nos descaracterizar como uma instituição religiosa. Permitir uma influência externa é fragilizar a igreja como instituição. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos proibir a fundação de bispados sem consentimento da igreja. Nobre, você pode criar um bispado desde que a igreja permita. Desde que a igreja participe da criação desse bispado. Desde que a igreja dê a esse bispo poder espiritual. Ou seja, eu, igreja, quero ter um poder sobre esse bispo. E não você, nobre.
Então, com isso, diminui sua influência sobre a instituição. Entenderam, galera? Beleza. A partir do Gregório, todos os bispados que foram fundados, galera, todos os bispados que foram fundados pela nobreza deixam de ser reconhecidos pela igreja. Ao ano 1075. Eu já estou no contexto da querela das investiduras. Eu já estou no papado aqui do Gregório VII, tá? Então, todos os bispados que foram fundados por nobres, sem a permissão, sem o poder espiritual da Igreja Católica, eu, igreja, desconsidero. Eles deixam de existir. Então, não te reconheço mais como bispo. Beleza? E a partir desse momento, nobre que fizer isso, será excomungado por minha igreja. E esse cara, esse pretenso bispo, também. Tá bem, galera? Então, todos os bispados não são mais reconhecidos pela igreja, que foram criados pela nobreza, e todos que fizessem sem a autorização dela, vai ser excomungado. Então, você percebe que a igreja se fortalecendo como instituição. Quem cria bispado somos nós. Quem investe o bispo de poder espiritual somos nós. Eu escolho o lugar onde os bispados vão ser criados, e não vocês nobres. Então, eu quero diminuir a influência de vocês sobre mim. Com isso, eu tenho uma diminuição de uma influência laica sobre a Igreja Católica. E vamos tentar coibir o nicolaísmo e a simonia, para tentar diminuir o nosso calcanhar de Aquiles, o ponto em que somos criticados. Fechou, galera? Outra coisa que é fundamental é a criação do Colégio dos Cardeais a partir do século XI. Até hoje existe. Então, por exemplo, vai se criar um colegiado de cardeais. Esses cardeais, homens investidos de poder espiritual pela Igreja Católica, este colegiado de cardeais é que passa a decidir sobre uma série de questões políticas para a Igreja Católica. Então, inclusive, mais tarde, século XII, esse colégio de cardeais, esse conjunto de cardeais, esse colegiado de cardeais, a partir do século XII, reunido em conclaves. Conclaves é uma palavra latina conchave. Nós arredondamos para conclave. Esse colégio de cardeais, esse colegiado de cardeais, a partir do século XII, reunido em conclaves, é quem vai escolher o futuro Papa. É o que acontece até o dia de hoje. Morreu o Papa Francisco. Ao morrer o Papa Francisco, o colégio dos cardeais, os cardeais mundo afora, se reunirão em Roma, em conclave. Tá? Conclave, com chave, significa o seguinte: vamos entrar num palácio, vai ser passada a chave, e nós, cardeais, vamos ficar dias, meses, discutindo quem será o futuro Papa. E nós vamos escolher o futuro Papa a partir de uma orientação espiritual, do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos indicar a escolher o futuro Papa. Esses cardeais vão se reunir no Palácio Papal, não importa onde, hoje é em Roma, e aí vai se passar a chave no portão, é simbólico. Aí nós, cardeais lá dentro, não vamos ser ungidos pelo Espírito Santo na escolha do futuro Papa, não. Nós vamos ficar discutindo politicamente quem entre nós será o melhor Papa a substituir o que morreu. Aí você tem aquele lancezinho da fumaça preta ou da fumaça branca. Pega-se os votos, não se chegou a uma escolha. O voto ele é queimado, coloca lá uma substância, sobe uma fumacinha preta. Não temos Papa. Vamos para uma nova eleição. Junta os papeizinhos, queimou, junta os papeizinhos, escolheu um Papa, queima os papeizinhos, sobe uma fumaça branca. Habemos papas, temos um Papa. Foi escolhido o Papa pelos cardeais. Esse filme chamado O Conclave é muito legal, porque mostra que a escolha dos papas não tem nada a ver com o Espírito Santo. É um jogo de poder entre os cardeais para escolher quem será o futuro líder da instituição Igreja Católica. É uma escolha política, não religiosa, mas cria-se a áurea da espiritualidade que a gente tem que respeitar em relação a quem tem fé. Beleza, galera? Nesse século XI, oficializou-se o celibato clerical. Eu gosto de usar a palavra oficializar, porque antes já existia e depois continuará a existir, mas nunca é da maneira que vocês imaginam. Então, o que é o lance do celibato clerical? Antes, a pessoa escolhia fazer o celibato. Então, eu virei padre, me caso com a igreja, com Cristo, não mantenho relações sexuais, não vou me casar. A partir do 11, oficializa-se, o que também não quer dizer que vai acontecer com todos. O que tinha de padre, bispo, cardeal e papa, que tinha namorado,
que mantinha relações sexuais, cara, não está escrito no gibi. Eu tenho aqui comigo, ó, um livro, A História dos Papas. Quando você vai estudar a história dos papas, você percebe, cara, que de espiritualidade tem muito pouco, é muito mais questão política e material. Mas, enfim, respeitemos a questão religiosa e espiritual das pessoas. Então, o celibato clerical é o seguinte: a partir desse momento entrou para a igreja, você está dentro do celibato clerical, você não pode casar. Qual que é a principal ideia? A sua fidelidade é com a igreja e não com uma mulher ou com uma família. A sua família é a igreja. E principalmente o alto clero, que ao longo da sua vida clerical acumula muitos bens, os bens acumulados por você ao longo da sua vida, você morrendo, é da igreja e não da sua família. Então é uma forma também de concentrar poder político e material dentro da instituição religiosa. Beleza? E isso aqui eu sempre sinto, porque eu lembro dessa menina sempre, cara, uma aluna minha, lá da época ainda que tinha vestibular para UFTM, não era Enem ainda. Ela errou esse exercício, tadinha, mas ela chorou tanto, cara. Eu não lembro se ela passou, tomara que tenha passado, que era uma pessoa muito bacana. O que é o lance do Tribunal do Santo Ofício, século XIII? O Tribunal do Santo Ofício ele foi criado no século XIII. O tribunal que a gente estuda muito na reforma contra a reforma do século XVI, XVII, e ali que estava a pegadinha. Né? Falou do Lutero, falou da reforma, aí na cabecinha dela falou, bom, o tribunal é reforma católica, é a contra-reforma católica, então é século XVI, não é. O Tribunal do Santo Ofício foi criado no século XIII. É um tribunal, se é um tribunal, tem juízes. Quem são os juízes? Membros da Igreja Católica, das ordens religiosas. O que esses juízes vão julgar? Juiz não cria lei, juiz julga a partir de leis que já existem. Os juízes desse tribunal, que é o próprio clero católico, julga de acordo com as leis católicas, aqueles que vieram a cometer o crime da heresia. Então é para julgar hereges. É a forma que a igreja tem de punir cristãos católicos e não cristãos católicos, que ela considera uma ameaça e os acusa de heresia. Eu sou cristão católico, falei que a Virgem Maria não é virgem. Heresia. Eu posso ser julgado por esse tribunal. Eu posso ser condenado, inclusive queimar vivo ou morto. Eu posso ser torturado para ver se ali tem o diabo no corpo, alguma coisa, porque eles acreditam que através da tortura o diabo falava, coisa que a gente estuda muito lá no século XVI e XVII, mas foi criado no século XIII. Tá bem, galera? Então eu destaquei aqui, ó, algumas questões importantes, tá? Que foram criadas entre o século XI e o século XIII. A criação do Colégio dos Cardeais existe até hoje, o conclave existe até hoje, o celibato clerical existe até hoje, e o Tribunal do Santo Ofício existe até hoje. Só que hoje ele tem um outro nome. Chama Congregação para a Doutrina da Fé. Tá? É o Tribunal do Santo Ofício. Só que eles não usam as mesmas práticas do antigo Tribunal do Santo Ofício, que é prender, torturar, matar. Mas ele existe. E olha que engraçado, a Congregação para a Doutrina da Fé, que é o Tribunal do Santo Ofício, lá no Vaticano, o seu endereço é Rua da Santa Inquisição, que é o nome do Tribunal do Santo Ofício. Imagina um dia você visitando o Vaticano, você quer ir lá na Congregação para a Doutrina da Fé. Onde fica? Na Rua da Santa Inquisição, porque é uma referência histórica mesmo. Fechou, galera? Então a igreja está fazendo uma série de reformas para se fortalecer como instituição. O mais importante para a nossa aula de hoje aqui é esse fato aqui, ó. Fica proibido a criação de bispado sem o consentimento da igreja. Tá bem? O que ofendeu os interesses da nobreza europeia. E uma delas vai reagir muito forte. Quem que reagiu? A nobreza do Sacro Império Romano Germânico, que nós já estudamos. É o antigo Reino Franco do Oriente, né, que em 962 se organizou como o Sagrado Império Romano Germânico. A gente vai sempre falar deles, tá? Então haverá uma reação muito forte da nobreza germânica, porque era a que mais praticava a chamada investidura laica. Olha, eu acho que não coloquei o nome, galera. Para combater a investidura laica. Depois eu completo aqui, ó. Como forma, eu acho que eu não coloquei, como forma de combater as chamadas investiduras laicas. Tá? Depois eu vejo melhor. Beleza? O que é investidura laica? É a investidura laica, não religiosa.
são os bispados criados por essa nobreza, que agora está proibida de fazê-la. Beleza? Qual foi a nobreza que mais reagiu a isso naquele momento? Foi a nobreza germânica. A nobreza germânica ela é representada pelo seu imperador, que é o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que na época era o Henrique IV. Beleza? Então, vou tentar falar devagarzinho para vocês entenderem. A nobreza germânica, os condes, duques e barões do Sacro Império, não gostaram da atitude do Gregório VII de proibir a criação dos bispados. Essa nobreza pressiona o seu imperador. Quem que era o seu imperador na época? Chama Henrique IV. A reagir ao Gregório. Henrique, trata de botar pressão no Gregório. Trata de fazer ele voltar atrás. Trata de fazer ele permitir que nós, nobreza, também possamos criar bispados. Porque isso nos prejudica. Então você começa a perceber um embate da nobreza germânica, através do imperador, e o Papa Gregório VII. Por questões espirituais? Não. É uma questão de poder. A igreja querendo se fortalecer como instituição e a nobreza querendo continuar a criar bispados para ter uma influência sobre a igreja católica. Beleza? E aí o Henrique reagiu. E começa, para sintetizar, viu, galera, um conflito entre o Henrique IV, imperador do Sacro Império, e o Gregório VII, Papa da Igreja Católica. Há um embate entre eles. Beleza? O que aconteceu num primeiro momento? Em um primeiro momento, a Igreja Católica, tão poderosa e com influência, inclusive, dentro do Sacro Império, conseguiu fazer com que o Henrique desse um passo para trás. O Henrique percebeu que, num primeiro momento, não tinha como enfrentar a Igreja. Não estava nem militar, nem politicamente preparada para enfrentar o Gregório. Porque a Igreja também tem influência sobre o Sacro Império. Porque a Igreja também tem terras no Sacro Império. A Igreja também tem influência sobre nobres no Sacro Império. É a Igreja que, além de ter um poder espiritual, também tem um poder secular, porque também tem terras e títulos. E aí, excomungou o Henrique. Henrique, eu ia falar uma brincadeira, né? Você está excomungado. Leiam sobre o ritual da excomunhão. É feia, galera, num quarto escuro, né? Palavras são pronunciadas durante um tempão, amaldiçoando a pessoa, amaldiçoa o seu pé, a terra que você pisa, a comida, a sua família, amaldiçoa o cara de cabo a rabo, cara. E o condena à punição eterna, ao inferno, porque você deixa de ser cristão. Se você deixar de ser cristão, irmão, você não vai para o paraíso nunca. Você não vai ter o perdão eterno jamais. Beleza? E o Henrique, politicamente fragilizado no primeiro momento, teve que pedir perdão para o Gregório. É a famosa peregrinação à Canossa. Tem vários quadros. Eu achei um aqui, ó, mas o que eu queria mesmo eu não achei, que é muito usado em vestibular. Mostra o Henrique, tem um muito legal mostrando ele na porta do Palácio Canossa, um frio do cacete, ele usando roupa simples, cara, e se humilhando perante o Gregório. Mas essa cena tá legal também, ó. É o Henrique, você não vê o imperador aqui, ó, tá vendo? Roupa de camponês, ó, descalço, sem coroa, sem a dor do poder, indo em direção ao Gregório para pedir perdão a ele, para que ele voltasse a ser cristão. Né? Na verdade, o que o Henrique quer é o seguinte, não é que o Papa levante apenas a excomunhão, termine com a excomunhão. Ele queria ganhar tempo para pressionar a sua nobreza a ficar ao lado dele contra a igreja. E militarmente ele poderoso, partir para cima do Papa. Foi o que ele fez. Então ele fez a peregrinação à Canossa, ele se humilhou perante o Gregório VII, pedindo o seu perdão para que esse levantasse, retirasse a excomunhão. Foi feito isso. Aí o Gregório voltou para o Sacro Império, politicamente ele se reorganizou, militarmente ele se fortaleceu, e aí montou um puto exército e partiu para Roma. E aí cercou Roma, cara, obrigando o Papa, inclusive, a fugir de Roma. Tá? É o início da chamada querela das investiduras, um conflito em torno da investidura laica, que a igreja quer proibir e a nobreza germânica, como outros nobres europeus, querem manter. Por isso que o Bismarck, lá na frente, falou isso. Nunca mais iremos à Canossa. Nunca mais nos humilharemos perante ninguém. O Bismarck nem se referia necessariamente à igreja. Ele se referia a qualquer um. O Bismarck da unificação alemã está dizendo, nós alemães do segundo Reich, o segundo império, que surgiu das cinzas do Sacro Império Romano Germânico, vamos nos tornar uma potência, e a Prússia já era uma potência, e nunca mais nos dobraremos a ninguém.
é uma referência histórica. Tá? Se cair isso em vestibular agora, você já sabe. Beleza? Uma obra de Carlo Emanuele, século XVII. Tá? Então, é posterior ao que estamos estudando. Isso aqui aconteceu no final do século XI. Mas mostra a humilhação do cara aqui perante o Gregório. Beleza, galera? Tá bem? O Henrique se reorganiza seus exércitos, faz um cerco à cidade de Roma e obrigou o Papa a recuar, a refugiar-se. E ele vai morrer no exílio. E o Gregório que morreu no exílio, fora de Roma, o seu sucessor foi escolhido no exílio. Então, para mim, a igreja vive um momento de crise. Não decadência, mas um momento de crise em meio à querela das investiduras. Beleza? Morrerá no exílio, seus sucessores ao longo dessa fase serão escolhidos no exílio fora de Roma. Esta questão, galera, só será resolvida, cuidado que tem exercício sobre esse assunto, chama Concordata de Ormes, 1122, já século XII, ó, passados aqui quase 50 anos depois de iniciada a querela das investiduras, 1072. O que vai ser a Concordata de Ormes? Um acordo feito em Ormes em 1122, entre a Igreja e o Sacro Império. Ficou estabelecido que caberá aos papas, à Igreja, a investidura espiritual dos bispos. Uma vez criado um bispado dentro de um reino, principado ou um feudo, uma vez criado um bispado pela Igreja Católica, e a Igreja Católica investindo esse bispo de poder espiritual, aí o nobre local pode investir esse nobre de investidura secular. Ou seja, pode ser um bispo acordado com o rei, com o príncipe, com o senhor feudal. Mas quem cria o bispado, em acordo com a nobreza, é a igreja. Quem dá o poder espiritual a ele é a igreja. O nobre dará a investidura secular. Então, é uma vitória, ao meu ver, da Igreja Católica sobre a nobreza europeia. Beleza? Lembra do cisma do Ocidente, do Felipe o Belo? Qual foi o problema com o Bonifácio? O Bonifácio queria criar um bispado dentro dos domínios do Belo, sem a permissão do Belo. Aí o Belo brigou com o Bonifácio morreu, aí o Belo implantou o Clemente, e aí o Clemente transferiu o papado de Roma para Avignon, só que isso no século XIV, o que vai dar origem ao que mais tarde chamamos de cisma do Ocidente. Beleza, galera? Então, reparem, ó, a querela das investiduras deu um pulo na data. Foi resolvida na Concordata de Ormes, 1122, onde a igreja investe os bispos de poder espiritual, mas em acordo com a nobreza. Tá? Ó, vamos entrar no acordo, vou criar um bispado aí em acordo com você, você vai indicar o bispo, mas sou eu quem dá a ele o poder espiritual. Sem o meu poder espiritual, esse bispo não tem valor, ele não pertence à igreja. Fechou, galera? Beleza? Mas eu ainda estou aqui na querela das investiduras, tá? O que aconteceu? Estou em 1095, antes da Concordata de Ormes. Então, ainda estou na querela. O Gregório já morreu. O Gregório foi substituído por um outro papa, escolhido no exílio. E esse outro papa escolhido no exílio, ainda em confronto com a nobreza europeia, em especial com a nobreza germânica, é um momento de crise da igreja dentro do continente europeu. A igreja não desaparece, não é decadência, mas há, sim, situações de crise. Cisma do Oriente, 1054. Querela das investiduras, 1072. Chegando ainda ao ano de 1095. Beleza? O que aconteceu em 1095? O Papa Urbano II convocou o Concílio de Clermont. Galera, até que hora vai a nossa aula, hein? Eu perdi aqui o controle. Começou 8 e... Perdi. Estou viajando. Eu não sei, mas deve ser até umas 9h30, mais ou menos. 9h30, né? Então, ó, eu não quero que a aula despenque no meio da explicação. Então, é o seguinte, em 1095, o Papa Urbano II, em meio à querela das investiduras, em meio ao cisma do Oriente, convocou o Concílio de Clermont, tá? Esse aqui é o Papa Urbano II, olha lá, Urbano II, olha que bacana, tá? Beleza? 1088, final do século XI. O Papa Urbano II, galera, esse que eu mostrei para vocês, em 1095, no Concílio de Clermont. O que é um concílio? É uma reunião da alta cúpula da Igreja Católica, alto clero. Clermont fica onde hoje é a França. No final do século XI, nesse concílio sob liderança dele, Papa, a nobreza francesa é convocada para uma guerra santa. Eu coloquei o termo guerra santa mesmo, tá? Porque a justificativa é a luta contra os turcos islâmicos,
que dominam o Santo Sepulcro, impedindo a peregrinação dos cristãos. Essa é a justificativa, tá? De libertação da cidade de Jerusalém, que se encontrava sob domínio turco, sob domínio islâmico. Na verdade, o domínio islâmico existe desde o século VII, só que eram os árabes, agora são os turcos. E onde se encontrava, onde se encontra até os dias de hoje, a Igreja do Santo Sepulcro, inicialmente construída pelo Constantino, aí a continuidade, né, nos próximos séculos, para abrigar o que seria o túmulo de Cristo, onde Cristo teria ressuscitado. Na interpretação de alguns historiadores, a convocação desse movimento militar tinha como objetivo. Então você sacou, galera? O cara está entrando agora, no final da aula. Então, vamos lá. Né? A justificativa é a religiosa, de libertação do Santo Sepulcro. Mas quais seriam os objetivos? Ó, que bacana, ó. Concílio de Clemon, né? O Papa Urbano II, né? Convocando aqui o clero e aqui se discutindo, convocando a nobreza, aqui se discutindo o movimento militar da nobreza francesa de libertação do Santo Sepulcro. Aí eu acho que vou deixar isso para a próxima aula, viu, galera? Para não ficar esquisito. Na minha leitura, de alguns historiadores, a justificativa de libertação do Santo Sepulcro ela é religiosa, ela é espiritual. O estímulo para que as pessoas participem é espiritual, mas os objetivos são políticos. Então, por exemplo, na minha leitura, fortalecer a liderança da Igreja Católica dentro do mundo cristão europeu, em meio a uma crise vivida por ela. Agora deu para entender. Que crise é essa? Cisma do Oriente e o conflito com a nobreza germânica, que é a querela das investiduras. Os papas sendo escolhidos no exílio, não deixam de ser papas, mas estão sendo escolhidos no exílio. Então há um momento de tensão. Então a igreja quer reafirmar sua autoridade sobre os cristãos. Eu é que tenho o poder sobre os cristãos, não o imperador bizantino, não a igreja ortodoxa, não a nobreza germânica. É uma forma de fortalecer sua identidade como liderança. Fortalecendo a unidade do mundo cristão, a partir dela, a igreja, tá? Escolhendo, galera, em meio a uma luta, de um inimigo externo. Quem que é o inimigo externo? O islamismo. Os inimigos externos unem o interno. Ah, eu sou São Paulino, que não gosta de corintiano, de palmeirense, flamenguista, vascaíno, cruzeirense, atleticano, mas no momento que vamos jogar contra a Argentina, somos a seleção brasileira. Deixamos de ter um clube e somos o Brasil contra um adversário externo. Então, o inimigo externo tende a unir o interno, mesmo em momentos de crise. Então, é muito